pessoa. Somos a Melanie, Andressa e a Michele, alunas no segundo período de radiologia na UTFPR, e hoje daremos o início na nossa vídeo para o projeto Estimulo. Vamos abordar 3 pontos importantes. Eu vou falar sobre a doença celíaca. Eu vou falar sobre a síndrome do intestino irritável. E vou falar sobre a doença de Crohn. Obrigada por assistir. Você já parou para pensar em como o nosso corpo transforma o que comemos em energia e nutrientes? Tudo isso acontece graças ao sistema digestório, um conjunto de órgãos que trabalha o tempo todo para garantir que os alimentos sejam digeridos e os nutrientes absorvidos. Ele começa pela boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Conta com órgãos acessórios como glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. É um sistema incrível e essencial para nossa saúde e bem-estar. Mas, às vezes, algo pode estar errado nesse processo. Em algumas pessoas, o intestino delgado sofre uma reação inflamatória quando entra em contato com uma proteína chamada glúten. Quando isso acontece, a pessoa pode estar enfrentando uma condição chamada doença celíaca, uma desordem autoimune que afeta diretamente a digestão e a absorção dos nutrientes. A doença celíaca é uma doença autoimune desencadeada pela ingestão de glútens contidos em cereais como aveia, centeio, cevada, trigo e malte, em indivíduos geneticamente predispostos. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença celíaca pode aparecer em qualquer idade e se manifestar de diferentes formas. Os sintomas incluem diarreia, cansaço, prisão de ventre, dor abdominal, dor de cabeça, anemia e até problemas ósseos como a osteoporose. Mas há também pessoas assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas, o que torna o diagnóstico mais difícil. Na doença celíaca, os sintomas imunológicos reagem de forma exagerada ao glúten e atacam as viscosidades intestinais, pequenas estruturas responsáveis por absorver nutrientes dos alimentos. Com o tempo, essas viscosidades se achatam e deixam de funcionar corretamente, o que leva a má absorção de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais. O diagnóstico envolve exames de sangue que detectam anticorpos específicos. Em alguns casos, é necessário fazer a biópsia intestinal para confirmar a presença de lesões características da doença. Esses exames são fundamentais para o diagnóstico preciso e seguro. Depois do diagnóstico, o tratamento é claro: eliminar completamente o glúten da alimentação. Isso significa evitar pães, massas, bolos e outros produtos feitos com trigo, cevada e centeio. Mas nem tudo está perdido. Há uma grande variedade de alimentos naturalmente sem glúten, como arroz, milho, mandioca, frutas, verduras, carnes e leguminosas. Além disso, é essencial ler com atenção os rótulos dos produtos e evitar a contaminação cruzada. Quando um alimento que não contém glúten entra em contato com outro que contém a proteína. Hoje existem várias associações de apoio à pessoa celíaca, como a FENACELBRA, Associação Brasileira de Celíacos, e a Não Contém Glúten, que é uma dessas associações que dão suporte aos pacientes, famílias, com informações, receitas e suporte emocional. Entender o funcionamento do sistema digestório e conhecer a doença celíaca é um passo essencial para cuidar da saúde. Com o diagnóstico certo e uma dieta adequada, é possível levar uma vida longa, saudável e cheia de energia. Cuidar da alimentação é cuidar de si mesmo, e para quem tem a doença celíaca, viver sem glúten é viver bem.
Olá, agora eu vou falar sobre a síndrome do intestino irritável. O que é a síndrome do intestino irritável? É um distúrbio crônico que afeta principalmente o intestino grosso. Diferente de outros problemas intestinais, ela não causa inflamações visíveis nos exames. Nos exames, o intestino ele parece normal, mas o funcionamento dele muda. Ele fica mais sensível, mais reativo e pode responder de forma exagerada a certos estímulos. Essa doença ela é mais comum em mulheres jovens e adultas e geralmente piora em momentos de estresse, ansiedade ou depois de comer determinados alimentos. Ou seja, é uma condição que envolve tanto o intestino quanto o nosso estado emocional e o que comemos. Quais são os seus sintomas? O mais comum é a dor ou desconforto abdominal, que pode vir acompanhada de inchaço e excesso de gases. Outra característica importante são as mudanças no ritmo intestinal. A pessoa pode ter diarreia, prisão de ventre ou alternar entre os dois. Também é comum a sensação de evacuação incompleta, como se você fosse ao banheiro, mas ainda ficasse algo para sair. E também tem algo que muita gente não sabe. Os sintomas costumam piorar bastante em momentos de tensão emocional. O intestino é extremamente conectado ao sistema nervoso. Mas como é feito o seu diagnóstico? O diagnóstico da síndrome do intestino irritável é basicamente clínico, ou seja, o médico avalia os sintomas e o histórico do paciente. Como não existe um exame específico, o diagnóstico é feito por exclusão. O que seria a exclusão? O médico pode pedir exames de sangue, fezes ou até exames de imagem para descartar outras doenças mais graves, como doença inflamatória intestinal, intolerâncias alimentares ou até infecções. Depois que essas possibilidades são descartadas, aí se confirma o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Agora vamos falar sobre o tratamento. A síndrome do intestino irritável, ela não tem cura, mas é totalmente possível controlar os sintomas e viver bem. O primeiro passo é ajustar a alimentação. Evitar alimentos gordurosos, excesso de cafeína, alguns laticínios, como leite, e comidas que costumam aumentar os gases. Hidratação também é essencial, assim como a prática regular de exercícios físicos, que ajuda muito no funcionamento intestinal. Outro ponto super importante é o controle do estresse e da ansiedade. Como o intestino é ligado ao cérebro, sentimentos intensos afetam diretamente o intestino. E claro, medicamentos podem ser usados quando necessários, sempre com orientação médica, como por exemplo, o antiespasmódicos, laxantes leves ou probióticos. Podemos concluir que é importante reforçar que a síndrome do intestino irritável pode até não ter cura, mas ela tem controle. E isso faz muita diferença na qualidade de vida. Mesmo sendo uma condição funcional, ou seja, que não aparece nos exames com inflamações ou lesões, ela afeta bastante o dia a dia de quem convive com ela. E por isso, entender o próprio corpo é um passo essencial. Com as mudanças dos hábitos, como ajustar a alimentação, beber bastante água, praticar exercícios e cuidar da saúde mental, já pode perceber uma melhora significativa. Portanto, se você convive com dores abdominais frequentes, inchaço, gases ou mudança no ritmo intestinal, saiba que não precisa passar por isso sozinho. Existe tratamento, existem opções e principalmente existe qualidade de vida após o diagnóstico.
Agora vou falar sobre a doença de Crohn. É uma doença inflamatória crônica que pode acometer todo o trato digestivo da boca ao ânus, afetando principalmente a parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso. Como sintomas, temos diarreia, perdas de sangue nas fezes, dor abdominal, febre, emagrecimento, cansaço e anemia. O diagnóstico é estabelecido quando há sintomas compatíveis, como diarreia, dor e emagrecimento, evidências endoscópicas de inflamação segmentar, alterações histológicas, como biopsia com inflamação crônica, achados radiológicos apoiando Crohn, exclusão de outras causas, como infecções, colite ulcerativa. O diagnóstico da doença de Crohn é multifactorial, pois não existe um único exame que confirme sozinho. O médico combina história clínica, exames laboratoriais, endoscópicos e de imagens. O tratamento da doença de Crohn combina medicamento para controlar inflamações, acompanhamento nutricional e, em alguns casos, cirurgia, permitindo melhorar os sintomas e a qualidade de vida do paciente. Como medicamento, primeiro é usado corticoide para controlar crises, imunossupressores e terapias biológicas para manter a remissão, além de antibióticos e, em alguns casos, mesalazina. Segundo, o tratamento da doença inclui uma alimentação adaptada para reduzir a inflamação, evitar irritações intestinais e corrigir deficiências, com possível uso de suplementação e acompanhamento de um nutricionista. E depois, o tratamento cirúrgico na doença de Crohn é indicado quando há complicações como estenoses graves, fístulas ou abscessos e consiste na remoção ou correção das áreas afetadas para aliviar os sintomas e prevenir novas crises. A manutenção da remissão da doença de Crohn é necessária e é feita com imunossupressores, terapias biológicas e acompanhamento regular para evitar recaídas e manter a inflamação controlada ao longo do tempo. Os objetivos do tratamento são controlar a inflamação, aliviar os sintomas, prevenir complicações, promover cicatrização da mucosa e garantir melhor qualidade de vida para o paciente. Em resumo, Crohn é uma doença inflamatória crônica que precisa de atenção contínua. E com os exames certos e o tratamento adequado, o paciente pode controlar os sintomas e evitar complicações. O mais importante é o acompanhamento regular e a adesão ao tratamento.